A bem da verdade é que a gente complica muito coisas simples, a gente complica as coisas simples para dar desculpas e para dar simplesmente desculpas e argumentos. A gente faz isso, a gente tem uma mania disso, sim. A gente complica coisas simples para se defender nos nossos argumentos e nas nossas desculpas. Porém, as coisas mais complicadas a gente quer resolver no nosso braço e na nossa força. O vídeo de hoje é falando sobre isso. É um vídeo direcionado a você, servo e serva de Deus. Você que aceitou o Senhor Jesus, você que anda com o Senhor Jesus, você que acredita que Jesus está vivo e que ressuscitou. Olha só esse vídeo aqui. Analisa comigo esse vídeo. Presta bem atenção nesse vídeo. O que é que Saulo viu? A ponto de dizer, considero tudo como perda. Tudo virou esterco. Entendeu? O que é que João viu naquela ilha de Patmos? Que fez ele cair no chão como morto? O que Isaías viu? Com quem que Abraão almoçou? Quem é que estava naquela fornalha? O que é que eles viram? Que nos tira desse lugar raso e nos coloca numa radicalidade de alguém que viu algo. Porque assim, de verdade, eu tô cansado de ser o professor, entendeu? Sabe, Deus tem falado muito isso, de tipo, cara, eu não chamei vocês para serem pregadores, eu chamei vocês para serem testemunhas. Só que testemunha fala do que viu, não só do que leu, mas do que viu, do que ouviu, do que as minhas mãos apalparam. Do que experimentou. E não é ocasional que a palavra testemunho venha do grego martyrus, né? Alguém que experimentou uma verdade tão profunda que está pronto para dar sua vida em função do que crê. É sobre isso. O que João Batista viu? Qual foi a experiência que João Batista teve a ponto de se entregar totalmente, de abrir mão da sua linhagem sacerdotal, de viver num templo, de viver numa elite religiosa, para ir para um deserto, para falar só dele, para preparar o caminho para ele? O que Moisés viu e fez ele deixar o palácio do faraó, filho adotivo da filha de faraó, para ir para um deserto, para defender um povo em busca da liberdade, em busca de um Deus que até aquele ponto ele ainda não tinha tido uma experiência, mas só que o que ele viu na alma dele para ele largar tudo, o que Abraão viu ou ouviu, que experiência foi essa? A ponto de defender aquela voz, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele entendeu, aquilo que ele absorveu, para defender com unhas e dentes, para ir atrás de uma terra que ele ainda ia ver, ainda iria ser mostrada para ele. O que Josué viu, o que Caleb e Josué viram, quando 10 estavam contra a visão que já estava na alma deles em relação à terra prometida, em relação a vencer gigantes, em relação a vencer batalhas, e eles mesmo assim persistiram e falaram que a terra é deles, que a terra era deles e eles iriam vencer. E o que você viu? O que você viu? Você tem sido testemunha do quê? Qual é o testemunho que você tem contado? Não estou falando aqui de milagres e de bênçãos que têm acontecido na tua vida, que provavelmente tem acontecido, não é só isso. Eu estou falando sobre o que você tem tido como experiência com Deus. Quais são as experiências que você tem buscado com Deus para poder testemunhar as pessoas? Ou você só pega a Bíblia e vai ler na rua, ou vai ler na tua igreja, ou vai ler em algum lugar, mas você ainda não teve experiências reais com aquilo que você tanto defende. Seja sincero e seja sincera com você. Qual é a experiência que você teve
do que você tem testemunhado. Não é ser pregador, não é ser professor, não é ensinar, dar um estudo, isso, aquilo, outro. Não é simplesmente isso. É compartilhar experiências reais do dia a dia que você tem com Deus. Só que, a bem da verdade, que para ter esse tipo de experiência com Deus, é preciso algumas entregas. É preciso compreender que Ele quer com a gente um relacionamento íntimo, profundo, sincero, sabe? Mas sincero mesmo. Colocando Ele como prioridade na tua vida. E quando Ele é prioridade, não existe escala. Não existe escala. Ele é prioridade. Primeiro Ele, segundo Ele, terceiro Ele, quarto Ele, quinto Ele. É sobre isso. Porque Ele vai cuidar de tudo na tua vida. Quando você consegue entender isso, que primeiro Ele, segundo Ele, sempre Ele, sempre Ele, sempre Ele, Ele vai cuidar de tudo que é seu. E aí quando você começa a dividir escalas no teu coração ou fazer escalas de prioridades no teu coração, dificilmente você vai ter experiências com Ele. Com Ele. É dele. Experiências com Ele. Atos capítulo 1, versículo 8. Olha que coisa maravilhosa. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder, autoridade, liberdade, proteção, autorização e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. A maior dificuldade é entender isso. Que para ser testemunha tem que ter o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vai fazer você testemunhar do que você vê, do que você ouve, do que você convive, do seu dia a dia com Jesus. Para um monte de gente aí, mano. Para um monte de gente. Ah, isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Isso aí é a glória de Deus. É a glória de Deus. Não tem problema você ensinar, não tem problema você pregar, não tem problema. Mas Ele nos chamou para ser testemunhas dele. Testemunhas dele. Ah, eu quero isso, mano. Quero isso. Testemunha verdadeiro do que Ele sopra nos meus ouvidos, do que Ele fala na minha mente, do que Ele me transforma, do que Ele faz eu pensar, refletir e conviver com as pessoas no dia a dia, ouvir. Mano, a gente tem que abrir a mente para isso. Para ser testemunhas de Jesus. Testemunha. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a buscar isso. Quando a gente começa a, parar de fazer escalas na nossa vida e colocar Ele, buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça e tratar as outras coisas como demais coisas, mano, isso é transformador, velho. Isso é transformador pra nós, mano. Mas Jesus, cara, se você entendesse isso, brother, se você colocasse isso na tua cabeça, brother, tu ia ver como ia mudar a tua vida. Mas não por barganha, mas sim por prazer. Por prazer. Simplesmente por prazer. Servir por prazer. Evangelizar por prazer. Ir pra igreja por prazer. Pregar por ser testemunha. Fazer tudo, mano, porque Ele tá em você, mano. Ele tá em você. E aí é Ele. É Ele
que por ele você vai gastar a tua vida. E relaxa, pô. Conta, isso, aquilo, outro. Ele vai suprir. Relaxa, ele vai cuidar de você. Tá preocupado com isso por quê, brother? Só ama ele e seja uma testemunha dele. Só ama ele. Entrega. Você é servo e serva de Deus e ainda não tem tido experiências com ele. Que tipo de experiência? Você já andou na rua, andando pela rua da sua cidade aí, do seu bairro, onde você mora, e viu alguém e até percebeu algo em você, movimentando você ou movendo você e ajudar uma pessoa, ou orar por uma pessoa, ou falar de Jesus para uma pessoa e de repente você deixou passar aquele pensamento e achou que era até um pensamento e foi embora e não falou? Talvez você perdeu uma oportunidade de ter uma experiência com Jesus ali. Sabe aquele dia que você é acordado de madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, você levanta, é alguém te chamando, é ele te chamando para te dar uma experiência contigo, para ter uma experiência, para ter um relacionamento contigo. Aí você simplesmente acorda, perde o sono, vai tomar uma água, vai comer alguma coisa e vai pro celular. Perdeu a oportunidade de ter uma experiência com ele. Sabe, quando aparece uma pessoa no teu caminho, doente, enfermo, ou na alma ou no corpo, sedento para ouvir alguma coisa de você, e você simplesmente para e começa a falar, ouve os problemas e começa a falar também dos teus problemas, e não chega a nenhum denominador comum ali, não chega a nenhum lugar, só sai dali mais pesado, você perdeu mais uma oportunidade de ter uma experiência com ele. Sabe? Quando você está no teu quarto sozinho e você sente ou percebe que há uma necessidade na tua alma de dar uma leitura na Bíblia e você não lê, você perdeu a oportunidade de ter mais uma experiência com ele, de testemunhar ele. E vários outros exemplos. Ele quer te proporcionar isso. Ele quer. Eu tenho absoluta certeza que o Senhor Jesus quer que nós sejamos testemunhas dele e quer nos dar, vamos dizer assim, experiências para testemunhar isso. Onde a gente for. Na faculdade, no trabalho, na escola, onde a gente for, mano. Vai ter que estar aberto para isso. Tem que ter uma entrega. Tem que ter uma entrega. Deus abençoe a sua vida. Oro para que você seja uma testemunha de Jesus, onde você for. Senhor Jesus, nos dê essa oportunidade. Nos dê experiências para sermos testemunhas tua, onde nós formos. E nos abençoe, Pai. Nos abençoe nesse dia de hoje. Amém. Fica com Deus, pessoal. Compartilhe esse vídeo e se inscreve no nosso canal. Deus abençoe.